Olá, eu sou o professor Daniel Marcos, aqui da equipe de linguagens da EFAP. Nossa próxima formação agora é em relação ao projeto de vida e avaliação formativa. Vamos trabalhar a questão socioemocional no contexto e aplicação. Essa pauta tem como finalidade retomar os princípios e conceitos trabalhados no componente de projeto de vida, com foco no desenvolvimento socioemocional. E para falar com a gente hoje, nós temos uma verdadeira parceira aqui da Secretaria da Educação. Já agradeço de antemão sua presença, representando o Instituto Ayrton Senna conosco, Edna Borges. Seja bem-vinda, Edna. Oi, Daniel, bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo com vocês e realmente essa parceria tem sido muito válida, né, Daniel? A gente tem ganhado muito com essa parceria, é sempre um prazer poder estar aqui retomando essa questão do projeto de vida e das competências socioemocionais. Obrigada, Daniel, boa formação aí para nós e para todo mundo que está acompanhando. Gente, então vamos começar a nossa formação de hoje. O Daniel fica aí à distância e ele vai estar participando conosco como moderador nos momentos de interação que estão previstos para que vocês tragam as considerações. Então, como eu já disse, é um prazer e um bom dia para todos vocês, professores do Estado de São Paulo, que estão nos acompanhando aí por todo esse estado, né, da área de linguagens. Nós vamos retomar hoje, falar hoje sobre a competência socioemocional, o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais dentro do projeto de vida, mas olhando com destaque aí para o processo de avaliação formativa. Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje e a gente tem como objetivo hoje desse encontro, que eu vou estar colocando aqui, coloquei agora para vocês na tela, que é retomar ou aprofundar os principais pontos e conceitos do desenvolvimento socioemocional articulado e integrado ao componente curricular projeto de vida. E foi muito bacana poder chegar aqui hoje mais cedo e acompanhar também a formação das professoras Daniela e Letícia, que estavam colocando as questões sobre o projeto de vida, né, como um componente curricular aí que é o coração da escola. Fiquei muito feliz em poder participar e acompanhar, né, a fala dessas professoras e também as colocações que elas trouxeram para esse desenvolvimento integral. Então, parabéns, professoras Letícia e professora Daniele, pela fala e pela excelente formação que nós já tivemos aí. E dando andamento, então, para essa nossa formação dessa manhã, desse dia, eu já apresentei para vocês o nosso objetivo geral. Nós temos também alguns objetivos específicos que eu gostaria de colocando aqui para vocês. Olha, que é enfatizar que o PV, além de um componente curricular, é o elemento irradiador em todas as dimensões dessa formação integral dos estudantes. E aí eu já agradeço de antemão novamente as professoras Daniele, né, que trouxeram, e Letícia, que trouxeram exatamente isso na fala delas. Foi muito bacana reapresentar então as competências socioemocionais e o contexto de avaliação formativa socioemocional e destacar a autoavaliação socioemocionais aí, que são as rubricas, que vai ser realizada, que a gente já vai ter um primeiro momento de realização dessa autoavaliação em breve pelos estudantes através do sistema escolar digital, né, da Secretaria Escolar Digital. Então a gente vai estar fazendo um caminho aqui, uma trajetória por essas questões, por essa retomada. Para a gente começar, eu trouxe sempre a gente traz uma frase de acolhida, né? Essa frase é sempre muito importante. Para esse cafezinho da manhã agora, para a gente se sentir em casa de fato, para que a gente esteja perto. Eu trouxe essa frase do filósofo e pensador, né, o filósofo pré-socrático aí, Heráclito de Éfeso, e ele diz assim: ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas, que já serão outras. Então, essa frase do Heráclito, ela sempre traz para a gente essa reflexão, né, de que, assim como a natureza, nós também estamos sempre em constante mudança. E é fundamental que a gente possa olhar para isso, para esse movimento de mudança que a gente vive o tempo todo. Eu gostaria de convidar vocês para que registrassem essa frase aí no diário de bordo ou no diário de práticas e vivências de vocês, para que essa frase pudesse acompanhar esse nosso encontro de hoje, de 1h30 aqui, e ao final a gente retoma
para a gente poder refletir um pouco sobre qual foi o sentido, né? Quais são as emoções e os sentimentos que essa acolhida despertou em nós hoje. Então, combinado assim? Para que a gente possa refletir sobre esse movimento constante de mudança, né? E essa nossa interdependência, essa nossa relação de conexão com a natureza, com o outro, com a comunidade, que está sempre mudando o tempo todo. E aí é um convite, inclusive, para vocês, professores de projeto de vida, que já participaram conosco de outras formações em 2020, entendendo que não somos os mesmos agora, nesse início de 2021, de quando participamos das primeiras formações. Então, que esse seja um momento e um encontro que possibilite esse aprofundamento. Então, para quem já viu esse conteúdo que a gente vai falar, que a gente vai trazer aqui hoje, que esse seja um movimento de aprofundar, porque a gente vai estar olhando com novos olhos, com um novo olhar, né? Olhando por um outro ângulo. E para você, professor, que está chegando aí, que essa seja uma novidade que também traga muitas mudanças para a sua vida. Então, já todos acolhidos, nós vamos então para a nossa agenda desse primeiro movimento, desse primeiro momento do nosso encontro. Como eu disse para vocês, a gente tem um momento de retomada do que vimos em 2020, de como caminhamos em 2020. Então, é essa agenda que está aparecendo agora na tela de vocês. Então, trazer esse contexto, retomar esse contexto e esse cenário do Projeto de Vida 2020, que foi extremamente desafiador, assim como todos os outros componentes também. Falar um pouco sobre esse desenvolvimento intencional, que também já foi falado nesse primeiro momento, no primeiro ATPC que a gente teve, essa intenção ao desenvolver as competências socioemocionais, que vem sendo trabalhado desde 2019 pela rede. Retomar, então, de que competências socioemocionais a gente está falando, porque eu sei que vocês já estão craques em todas elas. Quando a gente fala das macrocompetências ou das competências, eu estava conversando ontem com o Daniel já está craque nas competências socioemocionais. E falar um pouco agora, nesse primeiro momento, também sobre a importância do projeto de vida como esse componente curricular e irradiador, que foi e reforçar a fala das professoras que estiveram conosco agora nesse comecinho da manhã. Então, vamos começar a nossa agenda, né? Aqui é um convite para que vocês façam uso do diário de práticas e vivências de vocês. Mas qual é o nosso diário de práticas e vivências, né? É o seu diário de bordo. Então, é só a nomenclatura aqui adotada dentro do projeto de vida pela rede estadual, desculpem, é projeto de práticas e vivências. Mas quando falar sobre projeto diário de práticas e vivências, a gente lembra do diário de bordo. Só um minuto, gente. Vai precisar de uma água aqui para começar. Então, vamos lá. Então, que vocês possam estar registrando no diário de práticas e vivências de vocês. E como é que vale esse registro? Retomando, vale registro por escrito, vale o desenho para quem gosta de desenhar, vale fazer as conexões, desenhar o mapa mental e ir fazendo essas falas que a gente vai fazendo agora, vai colocando, vai trocando, esse diálogo que a gente está aqui mantendo com vocês à distância. E aí que vocês possam ir registrando, porque qual é a importância do registro, né, nesse processo de ensino-aprendizagem? Para que a gente possa ver de fato como é que foi acontecendo essa evolução. Em que momento que eu começo, né, como é que eu estava nesse início, como é que eu chego e faço essa caminhada para que eu possa atingir de fato o objetivo final desse nosso encontro. Será que esse encontro favoreceu essa aprendizagem, favoreceu o objetivo geral que a gente apresentou? Então, quando a gente registra, a gente consegue fazer essa retomada. E aí, agora já feito o convite para que vocês utilizem, né, esse diário de práticas e vivências, eu queria trazer uma questão. Na verdade, duas questões para vocês, né? Quem já utiliza o diário de práticas e vivências, então, por favor, quem ainda não utiliza, comece, porque vale muito a pena. A gente tem, é igual aquele diário que a gente coloca ali do lado da nossa cama, na cabeceira da nossa cama, e conta para ele como é que foi o nosso dia. A gente vê sobre o nosso planejamento, o que deu certo, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, novas escolhas, quais são as escolhas que a gente tem feito e quais são os resultados que a gente tem tido com as escolhas que a gente tem feito. Mas, principalmente, imagino que os nossos diários de práticas e vivências de 2020 tenham trazido aí para nós grandes descobertas, né? Do quanto a gente foi capaz de se reinventar e de fato, fazer com que essa educação tenha um novo sentido para todos nós, né? Então, como é que foi o registro da sua trajetória pedagógica em 2020?
né? Qual registro chamou mais a sua atenção? Então, essas duas questões finais aí, elas ficam para que você reflita sobre elas, para que você retome o seu diário aí de práticas e vivências e possa estar dando uma olhadinha. Qual foi o registro que mais te chamou a atenção em 2020? Né? Em que momento foi feito esse registro? Né? Qual foi e como é que você estava e como é que você está hoje depois desse registro? Então, por isso a importância aí do registro e da adoção desse diário de práticas e vivências, que a gente também pode chamar de diário de bordo. E aí, só retomando esse cenário e esse contexto de 2020, né, de total insegurança, que a gente vivenciou e tem vivido ainda, né, de insegurança, de ansiedade, né, de isolamento, né, desse distanciamento social no início, mas de novas maneiras de se retomar a vida, então, do uso de máscaras, do distanciamento social, né, das mãos limpas sempre com frequência, dessa convivência frequência, né, convivência frequente com sentimentos de tristeza, ansiedade, insegurança e medo, né, dos impactos que isso trouxe para a nossa saúde mental, tem trazido, e em especial no processo de aprendizagem dos estudantes, né? A gente percebe que em 2020 os estudantes não tiveram nem tempo de criar os vínculos com seus professores, de criar os vínculos e estabelecer esses vínculos até com seu próprio processo de aprendizagem. Então, além de tudo, foi um ano extremamente desafiador para que a gente pudesse entender como é que a gente faz para que esse vínculo possa ser estabelecido à distância, né? Como é que a gente faz para retomar esse estudante? Por isso, cada vez mais a gente tem trabalhado na busca, né, na busca ativa dos estudantes e trabalhado de fato para que nenhum estudante fique para trás. E aí, dentro dessa questão que as professoras Letícia e Daniele trouxeram, né, nessa visão de educação integral, como é que a gente faz de fato para que esse desenvolvimento pleno acontecesse dentro desse cenário aqui tão desafiador, né? Então, para refletir, vocês vão perceber que hoje eu trouxe várias questões para que vocês pudessem estar refletindo aí no diário de práticas de vocês. É uma conversa de você com o seu diário, de você com você mesmo, para que você possa estar buscando essas respostas. Mas muito mais do que buscar essas respostas é a gente abrir essas questões e pensar sobre elas, é refletir, né? Como diz Einstein, o mais importante é que a gente faça boas perguntas para que a gente encontre essas respostas, né? Então, dentro desse cenário que a gente vivenciou, quais foram as atividades, ferramentas, adaptações e novos aprendizados que vocês buscaram, que foram necessários e vivenciados ao longo de 2020? Eu acredito que o uso de muita tecnologia, com certeza, né, na nossa vida, essa educação mediada pela tecnologia, esse novo jeito de fazer, esse novo jeito de aprender, mas também esse novo jeito de se relacionar com os nossos estudantes, com os nossos pares, com a comunidade escolar. E como é que foi essa participação dos seus estudantes nas atividades que vocês fizeram e que vocês realizaram e que vocês propuseram? Vocês conseguiram realizar as atividades com a intencionalidade no desenvolvimento das competências socioemocionais priorizadas para cada ano, série? Retomando que desde 2019, a Rede Estadual de São Paulo, ela trabalha com o desenvolvimento intencional de competências socioemocionais, que são algumas competências priorizadas para cada ano série. Então, vocês já de fato já ouviram falar várias vezes sobre isso aqui, mas destacando uma fala das professoras, né, do primeiro ATPC, que essa divisão do desenvolvimento socioemocional e do desenvolvimento das habilidades cognitivas é de fato, sim, meramente didática, para que a gente possa estar trazendo ciência, né, consciência para esse desenvolvimento, entendendo que a gente tem de fato resultados importantes quando a gente traz essa intencionalidade no desenvolvimento. Mas quando a gente está falando dessa implementação de educação integral, do qual vocês, professores, já são craques, e de fato vocês fazem isso, sempre fizeram isso, porém de modo intuitivo, desde 2019 a gente passa a ter intencionalidade nesse desenvolvimento. E aí a gente começa a perceber que a gente pode observar quais são os resultados, como é que a gente vai medir, como é que a gente acompanha os resultados nesse desenvolvimento intencional, para garantir de fato esse desenvolvimento pleno e integral dos nossos estudantes. Daniel, eu vou chamar você, porque eu não gosto muito de falar sozinha, Daniel, dessas questões que eu trouxe aqui, para você me ajudar. Você tem alguma
Quer fazer algum complemento? Sem dúvida. Para refletir acerca do estudante e seu projeto de vida, nós temos que ter em mente que o planejamento de ensino tem que ser extremamente flexível, né? Porque a gente não está falando simplesmente sobre as profissões que eles vão seguir, as carreiras que eles vão seguir. De repente, esse plano pode ser a curto, médio ou longo prazo. E essa flexibilidade no planejamento de ensino é indispensável para que o estudante tenha liberdade de escolha, não é isso, Edna? Muito bom, Daniel. Obrigada pela sua colaboração. Eu vou buscar você sempre, hein, Daniel? Para que você traga, de fato, essas colaborações tão essenciais aqui para o nosso encontro, para também a gente ficar revezando e o professor aí ter, de fato, a sua fala aqui, que é muito importante. De fato, é isso mesmo, Daniel. Vai para além de um desenvolvimento que é simplesmente uma escolha profissional. É um desenvolvimento para a vida, né? É olhar para esse ser humano e olhar que é para a vida dele, tanto no ambiente escolar quanto para fora desse ambiente escolar também. E aí, dando andamento, então, à nossa agenda, eu estava falando para vocês sobre essa importância, trouxe algumas questões aqui para a gente refletir sobre elas, né? E aí é muito importante também que a gente possa olhar, dentro desse cenário desafiador que a gente teve, né? E dentro dessas questões que eu trouxe para a gente refletir, quem foi esse professor? Como é que esse professor reagiu diante desse cenário? Esse professor, você que está aí acompanhando a gente em todo o estado, né, de São Paulo, você é um guerreiro. Parabéns, porque você se reinventou o tempo inteiro, você fez de fato, buscou novos conhecimentos, teve a curiosidade para aprender, né, teve imaginação criativa de sobra para poder colocar em prática, de fato, novas práticas metodológicas, novas maneiras de se relacionar com o seu estudante. Então, você usou dessa educação mediada pela tecnologia e fazendo e favorecendo a utilização de metodologias ativas. Como é que a gente faz metodologia ativa assim, à distância? Porque metodologia ativa, quando a gente fala, a gente lembra muito da presença pedagógica, né? Do professor olhando no olho do seu estudante, falando o nome do seu estudante, chamando pelo nome, né? Recebendo. Olha a importância do acolhimento que as professoras também trouxeram, né? Essa importância, como é que a gente faz para acolher através de uma câmera? Como é que a gente faz para olhar no olho, para chamar pelo nome, para ter, de fato, essa metodologia ativa, colocando o estudante de forma ativa no seu processo de aprendizagem? Com certeza, vocês, professores, descobriram como a gente faz para garantir o mínimo dessas metodologias ativas. E encontrar, inclusive, outras maneiras, como, por exemplo, o uso da sala de aula invertida, né, que é colocar o estudante como protagonista nesse processo, buscando, pesquisando conhecimento, para que depois a gente pudesse estar aprofundando nesses conhecimentos que foi buscado. Então, o uso de novas ferramentas de tecnologia que os nossos meninos e meninas são craques, né? Nuvens de palavras, mapas mentais, post-its, quantos instrumentos e ferramentas novas a gente aprendeu a lidar e com certeza a gente não vai deixar de utilizar, porque trouxeram vários resultados, né? E a busca para não deixar de fato nenhum estudante para trás. Essa de fato foi e tem sido a missão de cada um de nós, para além de tudo que a gente tem feito, para além de tudo aquilo que a gente já tem trabalhado, né? Todo estudante é importante. E a gente sabe que todos os estudantes têm diferentes acessos. A gente tem um estudante que tem acesso à internet, tem um estudante que não tem acesso. Então, como é que a gente facilita, como é que a gente se reinventa para que esse estudante possa, de fato, traçar aí o seu caminho e a sua trajetória, especificamente dentro do projeto de vida, quando a gente está falando. E aí, nesse cenário, nesse contexto, a gente teve aí várias competências socioemocionais que foram bastante exigidas de nós, né, dentro desse cenário. E estão sendo ainda, com certeza. Eu queria destacar algumas, como a tolerância ao estresse, né, lidar com essa ansiedade, lidar com o incerto que não é só de um dia para o outro, o incerto que é naquele mesmo dia. E eu queria destacar a palavra da tolerância. A tolerância aqui ela é muito importante. Não significa que a gente elimine o estresse da nossa vida, de maneira alguma, porque o estresse é importante na nossa vida, porque ele também, numa certa dosagem, ele nos motiva, né? Ele faz com que a gente caminhe. Aqui é o equilíbrio desse estresse. Como é que eu faço para que ele não me paralise? É isso que é importante. E a responsabilidade, né, gente? Quando a gente ouve muito a questão sobre o uso das máscaras, é a responsabilidade coletiva que a gente está falando e que a gente precisa vivenciar. Isso é uma prática de responsabilidade. Porque eu não estou só cuidando de mim,
Eu estou cuidando de mim, mas estou cuidando também do outro. Eu estou prevenindo, de fato, o cuidado com a minha saúde e a saúde coletiva. É pensar de forma interdependente, é pensar na comunidade como um todo. A organização. A gente precisou se reorganizar, hein? A gente precisou se reorganizar de várias formas, né? Porque a gente tem aí uma família dentro de casa, cada um trabalhando muitas vezes num cômodo da casa. Eu fico com a cozinha, o outro fica com o quarto, o outro fica na sala. A internet não pega num cômodo, às vezes pega melhor no outro. Passa o cachorro na hora que você está fazendo a formação lá em casa. É a seguinte, eu combinei com todo mundo. Na hora da formação, por favor, alguém cuida do Muri. O Muri é o meu cachorro, então sempre alguém precisa cuidar do Muri. Porque ele sempre teima em querer participar das formações comigo. Então, a gente precisou se reorganizar e se reorganizar bem lá em casa para que tudo pudesse funcionar. Deu certo? Às vezes dá. Às vezes não dá tão certo assim. E eu acho que vocês sabem bem do que eu estou falando, né? E a competência socioemocional do foco. Para manter o foco no meio de tudo isso é bastante complexo, né? Porque a gente entrou em vários grupos. A gente tem notificação do celular o tempo inteiro chamando a nossa atenção. A gente precisa atender várias demandas, como diz um professor outro dia para mim, ela disse assim, menina, eu tenho que dar conta de um monte de coisa até o final do dia. E aí esse dar conta é o que faz com que a gente de fato pense e reflita. Como é que eu vou dar conta? Né? Como é que eu vou me organizar, manter meu foco para poder dar conta? E tendo muita empatia. Nunca se falou tanto dessas competências socioemocionais e principalmente dessa aqui, da empatia. Por que será, né, gente? Por que será que a gente ouviu tanto falar sobre a empatia? Tenho certeza que vocês já sabem a resposta. Porque cada um de nós é único. E cada um de nós lida de forma diferente com as situações que tem vivenciado. Então, para mim, eu posso ter sofrido algumas outras questões, né? Ou perda de trabalho de alguém da minha família, ou perda de alguém importante para a Covid, né? Ou ter algumas modificações na minha vida em que impactaram e que eu não consegui lidar como o outro conseguiu lidar. Então, se colocar no lugar do outro, entendendo que o outro é diferente e que ele vai lidar com as situações de modo diferente, já é um primeiro passo. Então, nesse movimento de acolhida dos nossos estudantes, mas não só dos nossos estudantes, de toda a comunidade escolar, é extremamente importante que a gente coloque essa empatia na prática. Se colocar mesmo no lugar do outro, para entender que o outro é diferente. E sabe qual é o movimento que a gente precisa fazer aqui? Da escuta ativa empática. Que é, de fato, ouvir mais. Né? Estar atento ao que estamos ouvindo. Como já dizia Rubem Alves, a gente precisa muito mais de cursos de escutatória do que cursos de oratória. Então, sabe as palavras de Rubem Alves. E a curiosidade para aprender. A gente precisou, de fato, se reinventar. E eu trago aqui os meus parabéns a vocês todos, professores, que se reinventaram e continuam se reinventando em cada um desses momentos. Essas são algumas das competências que foram bastante exigidas de nós nesse momento, né? E eu só queria retomar rapidamente, em 2020 a gente fez algumas formações aqui. Esses slides, assim, ontem a gente combinou com a professora Gisele da área de Ciências Humanas, que a gente também estaria disponibilizando, porque nos slides vocês têm os links dessas formações. Então, para quem já viu essas formações e quer rever, entra lá, vale a pena. Quem não viu, também vale a pena, porque o ano passado a gente fez uma formação que foi sobre o projeto de vida nesse novo normal, trazendo várias dicas de atividades práticas. É isso que a gente sempre tem buscado. Como é que a gente leva esse desenvolvimento socioemocional com intencionalidade para a escola? Quais são as atividades que a gente pode estar trazendo para os nossos estudantes? Como é que a gente faz isso na escola, né? Então, essa daqui foi uma formação que trouxe várias dicas de atividades. A gente também trouxe esse material, fez uma formação especificamente sobre o acolhimento e as competências socioemocionais. Esse material do Instituto está à disposição, tem outros materiais. Aqui, olha, quem estiver acompanhando essa formação pelo computador e tem aí o seu celular em mãos, você pode agora colocar o seu celular na tela, fazer a leitura pelo QR Code, que ele já direciona você para esse material. Mas a gente sabe que vários de vocês acompanham pelo celular. Então, por isso, também no slide tem o link para acessar o material.
A gente vai estar disponibilizando os slides, aí eu vou pedir a ajuda do Daniel. Daniel, é possível também, assim como a gente fez um acordo ontem com a professora Gisele, de estar disponibilizando esses slides para os professores? Com certeza, a gente vai disponibilizar na plataforma para que os professores da rede tenham acesso a esses materiais, que era em relação ao retorno das atividades presenciais e o acolhimento. E pode contar comigo, eu vou estar conversando com a equipe para estar disponibilizando esse material o mais rápido possível, Edna. Obrigada, Daniel. Então, a gente teve aí essas duas formações, né? Essa formação falando do projeto de vida, essa formação aqui que está trazendo a questão especificamente sobre o material de acolhimento, e além disso ele traz toda uma questão do que é importante a gente cuidar e olhar nesse movimento, nesse momento do acolhimento. A gente teve também o material do Aprender Sempre. Então, professores de língua portuguesa que estiveram conosco o ano passado vão se lembrar do Aprender Sempre, volume 3, onde a gente trouxe como que foi feita a articulação e integração das competências socioemocionais nesse material do Aprender Sempre. E eu já vou dar um spoiler que logo, logo a gente vai estar junto para falar do Aprender Sempre volume 1. Então a gente vai se ver em breve, hein? Não vai dar tempo nem de cansar, nem de sentir saudades. Eu já vou estar aqui de novo para falar sobre o Aprender Sempre volume 1. Aqui então também vocês têm acesso ao Aprender Sempre volume 1, volume 3, que a gente trabalhou em 2020. As duas formações e também o material que está disponível no site da EFAP. Então, vocês também têm acesso lá. E aí, a gente também queria trazer algumas questões ao final de trazer essas, rever e revisitar essas formações, né? Falando em competências socioemocionais, que tal refletir sobre qual competência socioemocional você acredita ter sido mais exigida de você ao longo de 2020? E para responder, a gente vai abrir o chat agora e aí a gente vai dar 2 minutos, o Daniel vai ficar acompanhando e ele vai trazer as respostas. Olha, tem 2 perguntas aí, gente, importantes. Olha, retomando. Qual a competência socioemocional, então, que você acredita ter sido mais exigida de você ao longo de 2020 e também nesse início de 2021, né? E se você se lembra de um momento em que você conseguiu exercitar essa competência socioemocional. E, em contrapartida, de um momento que você sabia que você tinha que estar exercitando essa competência socioemocional, mas não deu. Naquele dia, realmente não deu. Então, a gente tem aí 2 minutos para que vocês tragam essas interações pelo chat. O Daniel vai estar acompanhando e, na volta, o Daniel traz para nós aí as colaborações. Por favor, participem. Vamos lá.
Quero agradecer aos profissionais que participaram dessa interação, lembrá-los que as participações no chat são muito importantes para nós. Nós lemos todas elas com muita atenção pós-formação para pautarmos nossas próximas formações nas necessidades reais dos nossos profissionais, né? A professora Marlene colocou aqui assim, ó, tolerância ao estresse. Já a professora Meire, aceitação, resiliência, empatia e paciência. A professora Silvana registrou tolerância ao estresse, responsabilidade, organização e curiosidade. Já a professora Wanda Maria colocou resiliência, empatia e organização. O professor Marcos registrou em relação à abertura ao novo, né? É muito importante essa competência socioemocional e conhecer novas plataformas. A professora Marta Pereira, motivar o aluno a não desistir, né? A questão da persistência. Já a professora Eliana Aparecida fez o registro em relação à resiliência, empatia e tolerância. Tivemos inúmeras outras participações aqui, né? Por exemplo, a professora Maria Geralda fala em relação ao equilíbrio, paciência e cuidado na escuta ativa, para se solidarizar com o outro, e inúmeras outras participações. Pena que o nosso tempo não permite nós lermos todas as interações ao vivo, mas nós estamos ligados. É com você, Edna. Muito obrigada, Daniel, e muito obrigada, professores, pelas participações. É curioso a gente ver, né, de fato, o quanto a gente precisou estar aberto, mas o quanto a gente também precisou ser resiliente em 2020 e nesse início de 2021. E tem uma questão que uma professora trouxe aí, Daniel, que eu queria destacar, que é manter os nossos alunos motivados, né? Então, assim, o quanto a gente também cuida da gente e cuida do outro, né? O quanto a gente precisa exercitar e percebe que está exercitando essa competência socioemocional, mas ao mesmo tempo também está cuidando do outro, está olhando para o outro. Olha os desafios da profissão do professor, né? Dessa profissão docente, que exige de fato essa relação o tempo todo, essa comunicação o tempo todo, né? E eu queria destacar, para além da persistência que você coloca, Daniel, o entusiasmo. Extremamente importante que esse professor se mantenha entusiasmado, apesar de todos os pesares que a gente tem vivenciado, que a gente faça a opção de olhar para o lado cheio do copo. Tem um educador popular do norte de Minas, sou mineira, né? Um educador popular do norte de Minas, que ele costuma dizer assim, a gente tem duas opções, olhar para o lado cheio do copo ou olhar para o lado vazio do copo. Eu escolho olhar para o lado cheio do copo. E para que a gente possa, de fato, tomar essas decisões, né, criar novas possibilidades. Então, esse professor que se mantém entusiasmado, apesar de tudo, né, e que busca, de fato, soluções, aqui vai os meus parabéns novamente. Principalmente a você, professor do ensino médio, do terceira série do ensino médio, e aos seus estudantes da terceira série do ensino médio. O quanto eu imagino que 2020 tenha sido extremamente desafiador para esse estudante que tinha e ainda tem planos e que teve que revogar alguns desses planos e os seus sonhos, né? Como é que ele fez para manter seus sonhos aí vivos até o final de 2020, nesse início de 2021? Então, parabéns, professor aí da terceira série do ensino médio, que tem com certeza ajudado muito o seu estudante. E aí, retomando então, para que a gente possa dar andamento, queria que vocês registrassem essas reflexões que a gente tem feito, só para lembrar aí no seu diário de práticas e vivências. E aí, só para retomar, de modo bastante rápido, né, porque a gente já viu, os professores já devem falar, nossa, de novo a gente vai falar das 5 macrocompetências. Não, a gente só vai retomar, porque o Daniel falou que elas são extremamente importantes, e são mesmo, Daniel. Então, é importante que a gente tenha esse letramento socioemocional, né? Então, a gente está falando da autogestão, do engajamento com os outros, da amabilidade, da resiliência emocional e da abertura ao novo. Entendendo que essas 5 macrocompetências têm aí 17 competências socioemocionais distribuídas, que não são divididas por paredes ou em caixinhas, mas que se conectam, se interrelacionam o tempo todo,
e que o professor trabalha de forma intencional no desenvolvimento focado de uma ou outra competência na sua sequência de atividades que ele tem aí programado e planejado para o período. A gente tem dentro da abertura ao novo a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico, que de fato foi muito exigido de nós nesse início de pandemia, lá por volta de março, abril de 2020, né? Com certeza. A gente tem a amabilidade, que nesse momento de acolhimento, né, nesse momento de retomada, desse ensino híbrido, né, exigindo cada vez mais o uso dessas metodologias ativas, né, e esse novo jeito de aprender, de fazer, de interagir com o seu estudante, de se relacionar com o seu estudante, é extremamente importante que a gente coloque a empatia, o respeito e a confiança em prática. Lembrando que competência socioemocional, a gente não tem aula de competência socioemocional, gente. A gente tem as aulas das habilidades cognitivas que a gente vai estar desenvolvendo e a gente entende que as competências socioemocionais, elas se relacionam de uma forma direta, né, integrada nesses conteúdos, onde a gente consegue mostrar para o estudante, através da problematização, como é que a gente desenvolve essas competências socioemocionais, né, e a importância desse desenvolvimento. A gente tem aí o engajamento com os outros, que traz a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. Eu falei aí do entusiasmo porque eu acho que o professor é aquele ser que é entusiasmado por natureza, né? E que tem brilho nos olhos sempre, e que busca ser assertivo. Falar com assertividade é falar com coragem, gente. Falar com assertividade não é magoar e dizer o que pensa sem filtro, não é disso que a gente está falando na assertividade. É ser objetivo. Lembra quando a gente sempre fala, não engolir sapo e nem cuspir fogo? Porque cada vez mais, quando a gente engole sapo, a gente deixa de dizer aquilo que a gente pensa, quando a gente vai falar, não vai sair um sapão, vai sair de fato um grande fogo que vai machucar o outro. Então, por isso, ser assertivo é extremamente importante. E é extremamente importante que a gente ajude os nossos estudantes a serem cada vez mais assertivos, a aprenderem a se colocar, a trazerem as suas falas de fato, né? A gente tem aqui um outro grupo que é o da resiliência emocional e que a gente sabe que depois também foi bastante exigido e tem sido, né? Que traz a tolerância ao estresse, tolerância à frustração e a autoconfiança. E essa relação entre essas três competências é extremamente importante, porque acreditando que, ok, eu estou me esforçando, vai dar certo, eu tenho um objetivo, estou fazendo as ações que eu tenho que fazer, mas se não der certo, a autoconfiança precisa trabalhar ali, porque é aquele sentimento que a gente tem, que a gente mantém, quando aquilo não deu certo, entendendo que não dá certo, não deu certo, ok, por isso, por aquilo, a gente vai lá, coloca quais foram as questões que não deram certo e vai trabalhar para que da próxima vez dê certo. Então, é manter aquele sentimento otimista em relação à sua capacidade. É muito importante também a relação entre essas três competências aqui da resiliência emocional. Extremamente importante para o nosso estudante. Principalmente, eu estava falando dos estudantes da terceira série do ensino médio, com certeza, trabalhar essa resiliência emocional com eles agora foi e tem sido fundamental. E aí a gente tem o último grupo que vários professores no comentário do Daniel trouxeram, que é a da autogestão, né? Que trabalha a organização, a persistência, o foco, a responsabilidade e a determinação. Essa nossa capacidade de estabelecer metas, objetivos, traçar esse caminho que a gente vai fazer para que a gente possa, de fato, ter o nosso projeto de vida, né, realizado, os nossos projetos de vida. E aí eu queria destacar isso que a professora Daniele também trouxe hoje de manhã no primeiro ATPC e a professora Letícia trouxeram, foi a questão de que não é um projeto de vida para a sua vida toda. Esses projetos de vida, eles vão se mudando. A gente realizou esse projeto ao final desse ano, a gente tem um outro projeto para começar, é o que nos move. Como diz Galeano, né, o escritor uruguaio, é aquela utopia que fica ali na frente, que a gente vai, busca. Chega lá, aquela montanha, ela está um pouco mais longe. Ela faz com que a gente caminhe. Então, que os nossos projetos de vida possam nos possam nos proporcionar essa caminhada. Mas o principal, que é o nosso tema do nosso encontro de hoje, que a gente possa olhar para esse caminho. Então, como é que essa avaliação formativa, que é olhar para o caminho, vai me indicar, vai me trazer informações, dados
que eu estou no caminho e que eu vou chegar para atingir meu objetivo final. Isso que é muito importante dentro dessas competências aqui e dentro desse estabelecimento. Então, entendendo que, professor, você já sabe, já conhece, só retomando. A gente sabe, tem estudos, resultados, evidências e pesquisas que apontam que, para que esse desenvolvimento intencional dentro dos ambientes escolares tenham resultados, ele precisa aí ter 4 práticas pedagógicas sempre na nossa antena, que a gente esteja sempre conectado com relação a isso. Que ele seja sequencial, que ele seja ativo, que ele seja focado e que ele seja explícito, né? Que eu tenha uma sequência de atividades e no material de projeto de vida a gente tem, no material do Aprender Sempre a gente também tem, no professor que ainda não trabalha nem com o material do Aprender Sempre, nem com o material de projeto de vida, como é que você planeja a sua aula para que você tenha uma sequência aí de atividades que vai proporcionar um tempo para que esse estudante de fato exercite, né, pratique o desenvolvimento dessa competência socioemocional e de forma ativa. Não é fazendo leituras, mas que ele esteja no exercício, né? E que ele possa ser focado esse desenvolvimento. A gente tem aí um conjunto de 17 competências socioemocionais, entendendo que a cada sequência de atividades a gente vai trabalhar com uma ou no máximo 2 competências para que o estudante tenha tempo adequado para perceber qual é a competência que ele está exercitando. Em que momentos ele consegue, em que momentos ele não consegue. Lembra da pergunta que eu fiz para vocês ali no chat também? Qual foi a competência que você exercitou nos últimos tempos? E se você se lembra de um momento em que você conseguiu exercitar e de um momento em que você não conseguiu. Por isso a importância desse desenvolvimento focado. Porque o professor, através da sua mediação, ele vai auxiliar o seu estudante a perceber em quais os momentos ele consegue fazer o exercício dessa competência socioemocional de forma consciente e quais os momentos em que ele não consegue. Porque, gente, o desenvolvimento não é linear, né? Lembram-se, eu sempre bato nessa tecla, não é sair de um ponto e chegar no outro, não é sair do 1 e chegar no 4, não é disso que a gente está falando. É um desenvolvimento que muitas das vezes é uma montanha-russa, é se conhecer nesse processo, se perceber. Então, precisa ter um tempo para que eu conheça, precisa ter um tempo para que eu perceba como é que, de fato, eu estou agindo, ou se eu estou só reagindo. Então, eu preciso, de fato, parar com as reações automáticas, sair desse piloto automático, tomar consciência de quais são os gatilhos que me fazem ter essas ações, para que eu possa tomar outras decisões. Falo que a escolha é sempre da gente, né? Então, a escolha, quais são as decisões que eu vou tomar para chegar no objetivo que eu coloquei, que eu estabeleci dentro do meu projeto de vida, é minha, né? Então é muito importante, mas eu não estou sozinho nessa jornada. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E que esse desenvolvimento seja explícito. E o que isso significa? Que o professor, que sempre trabalhou o desenvolvimento de competências socioemocionais com o seu estudante, aqui está a diferença. Aqui é a questão da intencionalidade. Ele vai trazer o conceito da competência socioemocional, que está sendo trabalhada. Ele vai falar se o estudante já conhecia, como é que ele conhece, como é que ele tem percebido esse desenvolvimento. Isso é deixar com que esse desenvolvimento seja explícito, tanto para o estudante quanto para o professor. Então, eu queria retomar muito essas práticas pedagógicas que são extremamente importantes e que a gente tem aí referências dos resultados e evidências que esse desenvolvimento intencional no ambiente escolar traz resultados não só para dentro da escola, mas para toda a vida desse estudante, como o Daniel havia colocado no início. Onde é que a gente encontra o material, né? Eu trouxe para vocês retomarem. Então, os professores já antigos de casa, eles já sabem que esse é o material do projeto de vida, que aí você tem o caderno do professor, o caderno do estudante, o caderno de respostas que traz as rubricas, que a gente vai estar trabalhando e estar falando delas agora nesse segundo momento. E aí tem um link, né? Esse material está todo disponível na página da EFAP. A gente, então, tem alguns conceitos fundamentais do projeto de vida que as professoras no ATPC inicial já trouxeram essa questão, então a gente vai poder passar de um modo mais rápido aqui. Então, eu só queria destacar aqui nesse slide a importância quando elas falam, o projeto de vida é o coração da escola. E aí eu achei muito linda essa frase. Eu falei, vou adotar. Já adotei. Esse componente curricular e irradiador é o coração da escola. Deve ser sempre o coração da escola, né? Porque ele atua nas 4 dimensões indissociáveis, né? Na pessoal, na cidadã, na acadêmica e na profissional. É a fala do Daniel. Vai para além de uma escolha profissional.
lida com cada um do estudante, né? E nasce a partir do sonho desse estudante. Por isso, ela trata esse componente curricular do presente e do futuro. É olhar para hoje, qual é esse meu sonho, e o que eu vou fazer de concreto, de ações práticas, qual é o meu planejamento para atingir esse projeto de vida. E ele vai depender não só do meu empenho como estudante, mas também da coparticipação, da corresponsabilidade, não só do professor de projeto de vida, mas de todos os outros professores, de outros componentes curriculares, de todo o ambiente escolar. A gente sabe que a escola, ela é um local interdependente, né? Ela se conecta o tempo todo. A gente não consegue fazer nada separado, né? Tá tudo junto e misturado o tempo todo. Isso que é o mais bonito dessa riqueza desse ambiente extremamente social. Então, eu queria só destacar essa questão que as professoras já trouxeram, falar que o professor de projeto de vida é aquele que vai conhecer, ele precisa conhecer o projeto de vida do seu estudante, conhecer as características e os interesses de cada um do seu estudante, olhando, né, para essa particularidade, auxiliar o seu estudante a se autoconhecer e se autoavaliar, palavras extremamente importantes que a gente vai falar agora, daqui para frente, orientar os estudantes nessa organização da vida escolar, socializar e compartilhar com os professores e gestores o PV de cada estudante, por isso que eu estou falando que o projeto de vida ele acaba ganhando uma dimensão de comunidade escolar, e realizar as atividades de maneira intencional, sistematizada, a partir das metodologias ativas. Os outros professores dos demais componentes curriculares conhecem o PV dos estudantes, articulam os conteúdos do seu componente com o PV dos seus estudantes, trazendo maior significado e sentido, né? Principalmente os professores de eletivas, né, que devem conhecer o PV dos estudantes para propor os planos de eletivas para cada semestre. Olha que linda que é essa interdependência, né, gente? O professor de projeto de vida não faz nada sozinho na escola. Ele precisa de todo mundo para fazer junto, de fato. O trio gestor trabalhando de forma ativa, compilando, tabulando, socializando essas informações das atividades de acolhimento que são feitas. E aqui eu queria ressaltar aqui a importância dos sonhos para os nossos estudantes, né? Como é que a gente trabalha e retoma, assim, quais são os sonhos dos nossos estudantes hoje, depois desse momento todo que a gente tem vivenciado? Quem ainda está sonhando? Isso é tão importante, né? Alimentar um sonho é fundamental para alimentar a vida da gente, né? Quais foram os sonhos que a gente deixou pelo caminho? Quais foram os sonhos que a gente trocou? Né? Então, garantir que o PV funcione como esse grande articulador da escola, acompanhar, monitorar o andamento dos trabalhos, conversar com os estudantes e observar os comportamentos. E estimular e criar condições para que os professores possam fazer, de fato, esse movimento do feedback, né, entre os professores, né, entre os professores e o trio gestor, os professores e o estudante. Olha como esse movimento da devolutiva é fundamental depois de um processo de autoavaliação. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, já já. Então, para quem quiser buscar mais informações aqui sobre o projeto de vida, sobre esse material do acolhimento, pode acessar, inclusive, o site do Inova. No Inova Educação, você consegue acessar esse material. Você também tem disponibilidade, né, vai estar disponibilizado todo esse material, além, claro, dos cadernos do projeto de vida estarem disponíveis no site da EFAP. Então, entrou no site da EFAP e você tem acesso. Aqui, o Inova vai trazer a questão das eletivas, da tecnologia, né, e também do projeto de vida. E a gente tem aí uma novidade muito bacana chegando, que são os psicólogos educacionais que vão ajudar os professores, né, tanto os professores de projeto de vida, mas todo o ambiente escolar, acompanhando e monitorando esse desenvolvimento socioemocional nas escolas, olhando e também ajudando nessa tabulação dos dados e dos resultados, para a tomada de decisões, né, para os projetos, fazendo a relação entre os projetos que já acontecem nas escolas. Então, professor de projeto de vida tem aí um grande parceiro daqui para frente, que são os psicólogos educacionais que estão chegando. Então, vai aí ajudar com certeza e vai ser um trabalho coletivo muito bem feito, cada vez mais. E aí, então, eu queria trazer ao final desse encontro, como é que vocês conseguiram, nesse encontro, assim, desse primeiro momento, acompanhar o desenvolvimento dos sonhos dos seus estudantes durante o ano de 2020? Foi possível acompanhar? Né? Como é que vocês conseguiram realizar esse acompanhamento? Vocês receberam algum depoimento
dos estudantes relatando as dificuldades em realizarem os seus sonhos? Como foi essa experiência, tanto para você quanto para o seu estudante? Eu sei que vocês receberam, e com certeza, vários relatos interessantíssimos. Eu tenho vários professores que compartilham comigo alguns áudios de estudantes que mandaram para os seus professores, contando que, apesar de tudo, não desistiram dos seus sonhos. Eu tenho certeza que vocês também receberam. E aí, a gente quer fazer uma proposta. Que tal compartilhar alguma atividade que você realizou ou adaptou a partir da sua realidade? Então, é sempre muito importante, professor. A gente disponibiliza um material, tanto do caderno do professor do projeto de vida, quanto outros materiais, né, dando dicas de atividades de acolhimento, mas que você, professor, seja coautor dessas atividades. O que isso significa? Que você olhe para a sua realidade, para a sua sala de aula, para os seus estudantes e faça as adaptações necessárias para que essas atividades façam sentido para os seus estudantes. Então, por favor, se você tem alguma atividade aí que você acredita que tenha sido muito bacana, ou nem tão bacana assim, mas toda atividade é válida, com certeza. Que tal compartilhar pelas redes sociais aqui do CMSP, né? E marcar a hashtag competência SE na prática, ou a hashtag eu no CMSP, ou a hashtag InovaPV no CMSP. Aí a gente consegue, de fato, chegar até essas fotos dessas atividades e também compartilhar com outros professores. O importante de compartilhar esses conhecimentos é porque a gente consegue ampliar cada vez mais. A gente aprende com o aprender do outro, com certeza, né? E aí, para falar sobre avaliação formativa agora, especificamente, a gente vai abrir o chat para mais uma questão muito importante, para a gente começar a refletir agora especificamente sobre a avaliação formativa. Essa retomada foi muito importante para que a gente pudesse olhar a importância da avaliação formativa ao longo de todo esse caminho. A gente precisa, a avaliação formativa é olhar para o caminho, para que a gente possa chegar ao destino que a gente tem aí traçado, aos nossos objetivos. Porque se a gente deixa para olhar só lá no final, pode ser que a gente não chegue no lugar onde a gente queria chegar. Então, agora essa nossa agenda desse nosso segundo momento, a gente vai trazer e vai olhar sobre essa avaliação formativa, socioemocional, o passo a passo, então, da autoavaliação socioemocionais no sistema digital, né, no sistema escolar, na Secretaria Escolar Digital, e vamos falar sobre o momento das devolutivas e a importância sobre esse momento. Então, para refletir agora, a gente tem aí o chat aberto novamente, o professor Daniel vai ficar aí atento a todas as interações e, como ele disse, todas as interações são extremamente importantes. E aí a gente quer saber, quando vocês se recordam dos processos de avaliação que vocês vivenciaram na escola, ainda como estudantes, quais suas principais lembranças? Essas lembranças, na maioria das vezes, trazem recordações positivas ou negativas? Quais são os sentimentos que emergem a partir dessas recordações? Eu sei que são 3 questões, mas são 3 questões aí que vão se fundindo, né? A gente quer saber um pouco mais sobre a sua experiência com as avaliações ao longo da sua vida escolar. Que sentimentos isso emerge em você? 2 minutos e o professor Daniel vai estar aí recebendo as interações de vocês.
Mais uma vez eu agradeço a participação dos professores. A professora Jane fala sobre medo, negativas ansiedades. A professora Ana Cecília aponta positivas, a amorosidade e o compromisso. Já a professora Josilena diz que também foram positivas em alguns momentos, mas em outros ela sentiu medo e que trouxe uma certa negatividade. E aí o que a gente pode estar praticando, no caso, a tolerância ao estresse, né? A professora Kátia Aparecida fala sobre as mudanças. E em relação quais sentimentos e a inteligência e competência socioemocional desenvolvida, a busca ativa e o foco. Então, assim, como a professora Edna já disse anteriormente, realmente os professores já exercitavam, né, involuntariamente, as competências socioemocionais, porque ela está presente na escola de qualquer forma, porque somos humanos, e esse tipo de sentimento sempre vai estar presente na vida do ser humano. Porém, agora o foco é transformar isso numa ação pedagógica intencional, sabendo que exposições, campeonatos esportivos, tudo isso aflora sentimentos nos estudantes. Uma feira de ciência, uma feira cultural, aquele agito que causa entre as pessoas em relação ao evento, o projeto que vai ser desenvolvido dentro da unidade escolar, traz esses sentimentos naturalmente. Não é verdade, professora Edna? Com certeza, Daniel. Muito obrigada aí pelas interações. Você sempre bastante pontual e cirúrgico nas suas colocações. Muito obrigada. É interessante quando a gente ouve, né, o professor falando que, de fato, esses processos avaliativos, eles trazem sentimentos, né, como estresse, como medo. Traziam, né, como medo. E aí até hoje traz também. Deixa a gente ansioso, deixa a gente mais nervoso. Mas também, por um outro lado, mais positivo também, porque você aprende também a se organizar da melhor maneira, consegue observar como é que você aprende melhor. Então, por mais que esses projetos, né, que esses processos avaliativos, eles tenham sido aí momentos tensos nas nossas vidas, e até hoje ainda são momentos tensos, eles trazem um grande aprendizado, né, Daniel, né, professor Daniel? Eles trazem um enorme aprendizado para a gente. Então, como é que a gente lida e como é que a gente consegue fazer esse exercício das competências socioemocionais de forma que a gente consiga lidar com esses sentimentos que não são tão bons assim? Então, a gente entende que todo o processo de avaliação é válido e é importante. E aí, avaliar, eu queria trazer exatamente essa fala agora, avaliar é uma tarefa didática necessária, seja ela somativa ou seja ela formativa. O que é fundamental que a gente possa olhar aqui? Que a gente possa analisar quais são os resultados que esse processo avaliativo me traz. Então, o que é que eu vou fazer com os dados, com esses resultados? Quais são os caminhos e as direções que a gente vai tomar a partir dos processos avaliativos que são realizados? Porque, gente, avaliar por avaliar não vai adiantar nada, em momento nenhum. Então, o que fazemos, de fato, para que a gente possa, a partir dos dados e resultados conseguidos desse processo avaliativo, ajudar o estudante nessa progressão da sua aprendizagem, né? Nesse desenvolvimento do seu estudante e auxiliar o professor, de fato, nessa análise de ensino e, principalmente, na tomada de decisão. Dessa tomada de decisões. Como é que a gente está ajudando o nosso estudante? Será que a gente está ajudando? O que me dizem os resultados, né? E aí eu queria fazer uma ressalva aqui muito importante. O professor que tem a competência socioemocional, né, que tem a macrocompetência socioemocional da autogestão bem desenvolvida, que consegue de fato se planejar, né, que consegue se organizar, ele consegue desenvolver também a autoeficácia. E aí esse professor que desenvolve a autoeficácia, sabe o que é esse sentimento de autoeficácia? É a crença de que ele faz bem aquilo que ele se propôs a fazer. Então, quando ele olha para os resultados dos seus estudantes, quando ele olha para o resultado das atividades que ele vem desenvolvendo, ele olha, avalia e diz, puxa vida, tem sido ótimos resultados. Então, eu fiz uma escolha correta. E aí ele faz cada vez melhor aquilo que ele se propõe a fazer. Olha a importância da gente estar olhando para o resultado, para o dado. E o que aquele dado quer me dizer? O que é que eu vou fazer com ele? Então, o processo de avaliação formativa, e aí eu queria chamar a atenção para vocês nesse slide, para essa parte amarela que está aqui embaixo, né? É assim,
esse processo de avaliação formativa não tem um efeito retrovisor, não é olhar para trás. É olhar daqui para frente. É um efeito bússola, que a gente costuma dizer, né? Ele vai me dar o direcionamento. Quando eu preencho uma autoavaliação socioemocional, quando eu olho, quando eu consigo me avaliar dentro daquela competência socioemocional, eu percebo o quanto estou exercitando ou não daquela competência socioemocional. E o quanto esse exercício ou não dessa competência tem impactado na minha vida. Tanto na minha vida como estudante, como professor, dentro do ambiente escolar, como na minha vida fora do muro da escola, né? Então, tenha sempre com você, professor, o instrumento rubrica que a gente fala, que é esse instrumento utilizado dentro do processo de avaliação formativa, ele tem um efeito bússola, que é dar um direcionamento. E aí, olha só que bacana que essa avaliação formativa promove. Ela vai promover esse letramento socioemocional. Ou seja, por que é importante eu saber o nome da competência socioemocional? Né? Porque eu consigo fazer, de fato, um diálogo com o professor. Estabelecendo um diálogo com ele, onde a gente consegue falar sobre o nosso entendimento sobre empatia, sobre os momentos que a gente tem exercitado ou não. E isso ajuda no repertório sobre as competências socioemocionais. Então, a gente não está mais fazendo algo debaixo do tapete. A gente está fazendo algo com intencionalidade e com sentido. E a ajuda também nesse processo de avaliação formativa na autorreflexão. Ou seja, cada parada que a gente faz para preencher a autoavaliação socioemocional, você olha para você. Não tem nota, não está valendo nota, não é o professor que está te avaliando, não é seu amigo que está te avaliando, é você. Eu costumo dizer que a maior avaliação que a gente faz, né, e que a gente mais teme, é quando a gente olha para o espelho e diz, puxa vida, você se comprometeu em fazer isso e você não fez, hein? Essa é a pior avaliação que a gente tem todos os dias, não é, gente? E fazer essa reflexão sobre por que eu não fiz, né? Por que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer de diferente agora? É esse processo de autorregulação. Então, quando eu favoreço momentos de paradas, onde o estudante consegue fazer essas reflexões, ele consegue regular, né, esse caminho, regular o seu processo de desenvolvimento socioemocional, para que ele possa, de fato, chegar até o seu objetivo, alcançar o seu projeto de vida. Então, a avaliação formativa, ela tem foco nesse processo de ensino e aprendizagem, ou seja, é uma avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem. Eu não estou avaliando o cumulativo, o quanto eu acumulei, não. Eu estou olhando para o quanto estou aprendendo ao longo desse processo e para onde estou indo. Os estudantes têm ritmos e modos de desenvolvimento distintos, então tem um respeito para cada um dos estudantes. A gente não está dizendo que a partir de agora teremos na rede estadual de São Paulo todos os alunos 10 em empatia, 10 em intolerância ao estresse. Não é isso. É com que os nossos estudantes, é favorecer com que os nossos estudantes se conheçam, conheçam os seus sonhos, né? Tenham sonhos, tenham metas, se planejem para atingir, buscando as suas potencialidades, olhando para os seus desafios e trabalhando em cima deles, né? É uma fotografia de cada momento avaliativo para essas intervenções qualificadas. E essas intervenções qualificadas são exatamente esse momento em que o professor consegue fazer essa devolutiva com o seu estudante. É conversar com ele. Por que você não tem conseguido atingir seu objetivo de desenvolvimento? O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Ou, o que você tem feito? Quais são as ações que você pode mudar daqui para frente? É sempre, durante a sua mediação, favorecer com que o estudante seja autônomo e protagonista do seu desenvolvimento. Então, esse professor, né, protagonista nesse processo, ele vai conseguir desenvolver essa autonomia do seu estudante. Os resultados obtidos não se destinam a classificar, aquele estudante é A em empatia, aquele é B em tal outra competência. Não é isso, mas é que o estudante possa, de fato, buscar os seus resultados, gente. É muito importante que a gente tenha esse olhar para que a gente possa, a gente está falando de ser humano, de desenvolvimento pleno, né? De se conhecer, é disso, é mágica esse processo. Eu costumo dizer que se eu tivesse na escola tido a possibilidade de ter um componente curricular como o projeto de vida que me levasse a refletir sobre o autoconhecimento, puxa vida, que grande possibilidade os nossos estudantes estão tendo, e nós também, porque indiretamente nós estamos fazendo esse processo, né, gente?
então que possibilita a autonomia do professor e permite o protagonismo do nosso estudante. Aí a gente tem 4 elementos aqui fundamentais, que é como é que o professor faz isso na prática? Edna, como é que a gente faz tudo isso que você está falando na escola, né, com os nossos estudantes, buscando realizar atividades desafiadoras e desafiantes, planejadas dentro do modelo que a gente falou, sequencial, ativo, frequente e explícito, né? Focado, desculpa, não frequente, o sequencial já traz isso, mas focado e explícito. Dentro desses momentos de autoavaliação, utilizando então esse instrumento das rubricas, que é o instrumento de avaliação formativa que a gente usa, onde o estudante para, olha e se reconhece em um dos degraus das rubricas, onde o professor, após esse preenchimento, consegue fazer os momentos de devolutiva e de diálogo. A devolutiva nada mais é do que o momento em que o diálogo acontece, ajudando o estudante a refletir sobre o seu movimento de desenvolvimento e ajudando o estudante a ter o seu plano de desenvolvimento pessoal, a se organizar, a planejar, a quais as ações podem ajudá-lo a ter o seu projeto de vida de fato realizado. Então, a gente teve aí, no ano passado também, 2 aulas pelo projeto de vida, que uma especificamente trabalhou o plano de desenvolvimento pessoal. A gente está aqui colocando para vocês uma dica para relembrar e aprofundar, e a aula do Caminho Adiante. Foram 2 aulas muito especiais, para quem ainda não viu, vale a pena. O link das 2 aulas estão aí para que vocês possam acessar. A gente tem aí a primeira parada para avaliação formativa já programado, né, que vai ser em breve. Então, por isso que a gente está falando sobre a importância desse movimento da avaliação formativa. O ideal é que a gente tenha 4 paradas para fazer essa autoavaliação socioemocional ao longo do ano letivo. Então, quando a gente não tem o modelo ideal, a gente trabalha no possível, e dentro do possível a gente tem aí 2 paradas também que são incentivadas. Então, só relembrando, o primeiro momento da autoavaliação formativa já está chegando, da autoavaliação socioemocional. A gente tem vários instrumentos que podem ser utilizados para essa avaliação formativa, gente. Entre elas, né, as produções, os trabalhos em grupo, os desenhos, maquetes, seminários, mas a gente está focando aqui nesse instrumento que são as rubricas, né? A rubrica é esse instrumento que dentro do componente curricular e no ambiente escolar e no componente curricular do projeto de vida, ele estabelece uma gradação para esse desenvolvimento do estudante. Ou seja, o estudante, ao fazer a leitura dos degraus da rubrica, ele vai trazer aqui, ele vai favorecer esse diálogo entre o professor e o estudante, porque ele vai olhar e vai falar, peraí, eu me coloquei no degrau 2 aqui ao preencher essa rubrica. E o professor vai dizer para ele, por que você se colocou aqui nesse degrau, né? Quais foram as ações que você tem feito e que você acredita que você esteja aqui? Ajudando o estudante a refletir sobre a sua autoavaliação. Não é o professor fazendo a avaliação do estudante. É um diálogo em que o professor favorece o estudante a perceber por que ele tem se colocado ali. A rubrica ela vai respeitar essa singularidade e essa diversidade de cada estudante. Por isso que ela não tem nota, por isso que é pessoal, por isso que não adianta, não tem cola, né? Eu olho para o estudante do lado, se a gente estivesse em sala de aula, a gente diz assim, eu vou colar o preenchimento da rubrica do meu colega. Não adianta, é você com você mesmo, é um momento seu de autoavaliação. E traz transparência. Deixa eu dar um exemplo aqui. Em relação a expectativas. Pode falar, Daniel. Em determinado momento, ontem mesmo eu estava em sala de aula e me deparei com um aluno que eu trabalhava há anos e de repente nós, através dos diagnósticos, percebemos que ele tinha um transtorno do espectro autista e especificamente da síndrome de Asperger. Era uma pessoa muito inteligente, letrada, mas tinha diversos problemas emocionais. Firmamos imediatamente uma parceria com o professor da sala de recursos e também da sala de leitura para trabalhar num projeto interdisciplinar. E no momento que esse aluno foi se autoavaliar, nós criamos a rubrica específica para ele. A princípio era só para ele, mas logo todos os alunos queriam olhar para si, né, e fazer igual. Em determinados momentos foi difícil, a pessoa olha para dentro de si e percebe ali que realmente
ela precisa melhorar em algo e não se aceita em determinados momentos. É um trabalho que realmente mexe com as emoções do educando, né? Então, assim, eu queria só passar esse exemplo, porque o professor não precisa trabalhar sozinho nesse momento de autoavaliação, principalmente em relação às rubricas, tá bem, Edna? Daniel, você tinha que estar aqui do meu lado. Meu, você traz ótimas colocações. A gente ia precisar, tipo, de 3 horas para fazer essa formação. Ainda bem que você está aí. Muito obrigada, Daniel. Exatamente, é muito importante quando você traz os exemplos e essa sua fala, ela é muito pontual. Ninguém precisa fazer sozinho essa trajetória, né, Daniel? Nem o estudante fazer sozinho essa caminhada. Por isso que a gente trouxe aquela relação da participação de todo mundo, dos professores de projeto de vida, dos outros professores dos demais componentes. Professor de projeto de vida não trabalha sozinho na escola. Ele precisa e deve contar com a ajuda de todo mundo para que ele possa desenvolver o seu trabalho. E a gente costuma dizer isso, inclusive, para o estudante. Estudante, para você atingir o seu projeto de vida, você não precisa fazer essa trajetória sozinho. Você pode contar com seus professores das diferentes componentes curriculares, com seus amigos, com seus familiares. Essa rede de apoio que é formada, Daniel, ela é vital para que de fato aconteça esse movimento, né? Então, a gente precisa sim, cada vez mais, contar com essa rede de apoio e ter clareza de quem faz parte dessa nossa rede de apoio, né? Porque aí sim a caminhada vai ficando mais leve. Ninguém tem que carregar tudo nas costas, gente. A gente vai aprendendo isso no caminho. É pesado demais. Então, assim, a rubrica que a gente está falando, vocês vão encontrar, eu vou trazer aqui, olha, no caderno de respostas do estudante, para quem ainda não conhece, o estudante tem ali no seu caderno de resposta as rubricas das competências socioemocionais priorizadas para o seu ano série. E o professor, no seu caderno do professor, também tem aí um modelo da rubrica. O que a gente está falando dela, né? A rubrica, ela traz qual é a competência socioemocional que se destina, né, que é referente a essa rubrica. Então, nesse caso aqui da segunda série do ensino médio, é a determinação. Tem a descrição dessa competência socioemocional e a relevância dela para a vida. Quando eu falo do degrau, onde o estudante vai se colocar, né, vai se olhar, é isso que o Daniel acabou de falar, que é difícil, que é um exercício difícil, e é mesmo. Façam, que é muito bacana quem ainda não fez. Professor, quando vai fazer, antes de fazer com seus estudantes, faça com você, é muito bom e válido. Você faz a leitura do primeiro degrau, ele tem uma descrição muito clara sobre esse degrau, e sobre esse degrau praticamente não tem quase nenhuma característica do desenvolvimento dessa competência socioemocional, que no caso é determinação. Já no degrau 4, você tem todas as características e o desenvolvimento mais pleno em relação a essa competência socioemocional. E aí, se você não se reconhece nem no 1, nem no 4, você faz a leitura do 2 e do 3, que são degraus aí que estão no processo, no caminho. Puxa vida, não me reconheci. O que eu ainda tenho aqui de opção? Eu tenho os degraus intermediários. O que são os degraus intermediários, gente? Eu faço a leitura do degrau 1, e aí eu percebo que aqui no degrau 1 eu não tenho nenhuma característica da determinação, mas eu falo assim, não, eu tenho. Eu, na verdade, eu não me reconheço nesse degrau. Aí eu faço a leitura de novo do degrau 2 e falo, opa, mas eu ainda não cheguei aqui. Então, eu estou entre o degrau 1 e o degrau 2. Aí eu coloco no degrau intermediário. Por isso que os degraus intermediários, eles não têm uma descrição fixa, porque você está no processo, você está no caminho. Muitas das vezes você está mais no 1 e menos no 2, ou outras vezes você vai estar mais no 2 e menos no 1. E aqui no caso você tem um degrau intermediário entre o 2 e o 3, e entre o 3 e o 4 também. Olha que bacana. A cada preenchimento, então ali embaixo, olha, a gente tem aqui um local na rubrica. Então aqui a gente tem a descrição de cada um dos degraus. E aqui embaixo a gente tem também onde um estudante coloca a data dessa aplicação. Vocês estão percebendo que a gente tem aí 4 locais. Então, o ideal são 4 momentos de aplicação. Essa primeira aplicação de 2021, a gente vai preencher aqui na primeira aplicação, colocando a data. O degrau que a gente se colocou, a gente coloca aqui embaixo, marca aqui, não lá em cima nos degraus. E ainda faz a descrição aqui nessa parte inferior da rubrica, por que eu me coloquei nesse degrau.
Então, não é só apontar o degrau em que você se coloca, mas também qual é o exemplo, qual é a prática que você traz e que você está colocando nesse degrau. E o professor aí, que quer saber mais e fala assim, puxa vida, onde é que eu vou ter? Já que a gente tem no planejamento das aulas do projeto de vida essa primeira aplicação agora já, né, da autoavaliação socioemocional, no caderno do professor, eu trouxe uma referência para vocês. Da segunda série do ensino médio, na página 21, vocês vão ter a missão 3, que vai falar sobre identificando as minhas competências. No material do ensino médio, da primeira série do ensino médio, é o único material que não está na missão 3. Eu acho que está na missão 2. Mas de sexto ao nono ano é a missão 3. Do segunda série, da terceira série do ensino médio também. É onde traz para você, professor, orientações de como você faz para ajudar o estudante no preenchimento das rubricas. Então, esse material aqui especificamente está falando sobre o preenchimento das rubricas, tá? Então, a gente vai estar olhando agora para o sistema escolar digital. Aqui em São Paulo, na rede estadual de São Paulo, a gente não faz o preenchimento no papel. A gente faz, de fato, o preenchimento via sistema. Então, a gente tem no sistema esse local aqui, olha, que eu vou colocar aqui na tela de vocês agora, que é da Secretaria Escolar Digital. Aqui é o aplicativo. Eu entrei, baixei o aplicativo. E o bacana, né, Daniel, é que o aplicativo, quando você acessa, o uso da internet desse aplicativo é por conta, né, da Secretaria em relação à parceria que foi feita. Isso é bem legal, para que possa, de fato, o estudante ter acesso a essa secretaria, a esse recurso, né, do aplicativo. Você já acessou aí, Daniel, o aplicativo que leva para a Secretaria Escolar Digital? Os professores estão sempre ligados, né? Faz parte do cotidiano dos educadores aqui da rede de São Paulo, abrir os e-mails todos os dias, verificar as novidades da EFAP, entrar no SED para ver em relação à sua jornada acadêmica e principalmente quando está em contato direto com o aluno, está orientando ele da melhor forma possível, porque muitos dos nossos estudantes já têm acesso, já se familiarizou com a plataforma do SED, da Secretaria Escolar Digital, e já colocou isso na sua rotina. Então, a gente está batendo nessa tecla para que isso venha acontecer com mais naturalidade. Muito bom saber disso, Daniel. Eu tenho certeza que vocês, professores aqui da rede estadual, já estão extremamente antenados e com a tecnologia aí circulando, né? Então, onde é que o estudante vai? O estudante, então, entra aqui na secretaria, né? No SED, como diz o Daniel. Adorei, Daniel, que eu vou agora falar só SED, no SED. Então, entrou no SED, ele vai colocar o seu usuário, o seu login, né? A sua senha, o estudante, e aí ele coloca o acessar. Qual é o próximo passo, então? O passo 1, então, é ele colocar que ele é aluno, certo? Como aluno, ele vai buscar no passo 2 a autoavaliação socioemocionais. Então, essa autoavaliação socioemocionais porque se refere ao preenchimento das rubricas priorizadas, das competências socioemocionais priorizadas para cada ano série, ok? Então, ele vai fazer nesse passo 2, ele vai colocar ali. O passo 3, ele vai, então, preencher a autoavaliação. Quando ele coloca o preencher a autoavaliação, o passo seguinte vai trazer para ele algumas instruções. Essas instruções que eu falei aqui para vocês, de fazer a leitura dos degraus, de se reconhecer, de preencher apenas um dos degraus e colocar lá embaixo, na parte inferior da rubrica, então, a sua justificativa pela qual ele está se colocando naquele degrau. E aí, ele começa, então, o início do preenchimento das rubricas. Ele vai preencher todas as rubricas das competências socioemocionais priorizadas para o ano série dele. Nesse caso da determinação, a gente trouxe aqui que é um exemplo da segunda série aí do ensino médio. Ele fez, então, esse preenchimento. A gente ia fazer um convite para que vocês pudessem estar vendo aqui conosco esse vídeo da Devolutivas. Mas assim, a gente está com o tempo... O tempo sempre é curto. Gente, eu não sei, a gente tem algum problema com o tempo. A gente tem aqui um tempo. A gente vai, então, indicar para que vocês assistam esse vídeo que traz a importância, porque eu acho muito fácil. Vocês podem acessar, o Daniel falou que vai colocar o mais rápido possível para que vocês acessem esse material. Então, acessem esse material,
Vejam esse vídeo da devolutiva. Inclusive, esse vídeo é um dos vídeos indicados que vocês podem trabalhar, né? Os gestores podem trabalhar com os professores podem trabalhar com os seus estudantes, para que a gente perceba a importância desse momento da devolutiva. Quando acontece esse momento da devolutiva, né? Ele acontece após o preenchimento da autoavaliação socioemocional. E como é? O que a gente está dizendo? Por que é importante, eu queria destacar aqui nesse momento da devolutiva? Que antes de qualquer atividade, né, de devolutiva, é essencial que o professor se atente para o clima em sala de aula. Sendo importante estabelecer uma cultura em que professor e estudante sejam parceiros em prol dessa aprendizagem, né, dessa cultura de confiança e respeito. Gente, a gente está falando de uma educação que estabelece vínculos, né, de um processo de ensino-aprendizagem que estabelece vínculos. Para estabelecimento de vínculos, base é confiança e respeito. Então, esse professor que consegue, depois de um processo de autoavaliação socioemocional, que o Daniel colocou para a gente, que é tão delicado se olhar, se autoavaliar, né, olhar para você e perceber as suas potencialidades, porque isso é lindo. Quando você fala, puxa vida, eu sou bom mesmo nisso aqui, mas também perceber quais são os seus desafios e entender que você precisa fazer algum movimento para desenvolver melhor as suas potencialidades, para que elas possam ajudá-lo a lidar melhor com os seus desafios. Então, o professor que estabelece um diálogo com o seu estudante nesse momento da devolutiva, ajudando-o a perceber através de problematização. Olha a metodologia ativa aí, gente. Então, através da problematização, ele vai ajudar o estudante a perceber como ele faz esse caminho. Porque quem faz o caminho é o estudante, né? O professor é corresponsável nesse processo. Outro ponto importante sobre a devolutiva, elas devem favorecer que os estudantes possam se autoconhecer, experimentar, identificar o que está indo bem e o que pode ser melhorado para que eles possam fazer esse movimento da autorregulação. Então, guardem bem essas palavras dentro desse momento da devolutiva, né? Como é que eu propicio um momento de diálogo com o meu estudante para que ele possa fazer a autorreflexão e fazer esse momento da autorregulação do seu processo de desenvolvimento socioemocional, para que ele possa fazer o que, afinal de contas? Atingir os seus objetivos estabelecidos pelo seu projeto de vida. E o último ponto aqui que eu queria trazer para vocês, que esses momentos de devolutivas devem ser estimulados pelos professores logo após esse preenchimento da autoavaliação socioemocionais lá no SED. Então, que sejam momentos, né, que o professor possa estabelecer logo após, porque a autoavaliação está bem fresquinha, ele acabou de fazer a leitura ali dos seus degraus, consegue se identificar. Mas, Edna, é só nesse momento? Não, professor. Sempre que você sentir que consegue estabelecer um diálogo de devolutiva com seu estudante, aproveite esse momento. O momento que você julgar pertinente, aproveite esse momento para criar esse movimento de devolutiva com o seu estudante. Ele é fundamental. E aí, antes de relembrar, que eu queria aqui relembrar a frase inicial, né, da nossa acolhida para esse nosso encerramento, eu queria passar a palavra para você, professor Daniel, que a gente fez aí uma caminhada sobre a devolutiva. Eu queria que você também trouxesse uma questão aí, a importância para você sobre esse movimento das devolutivas, e se você tem alguma experiência aí para compartilhar conosco. Na maioria das vezes, quando a gente está lidando com um estudante, principalmente fora desse contexto de pandemia, o feedback em relação à devolutiva é quase que imediato, né? Porém, as novas necessidades educacionais trouxeram algo pontual. Nós precisamos continuar com essas devolutivas, a gente está num movimento assíncrono, e como nós vamos fazer isso? Como nós vamos resolver isso? E a minha experiência mostra que, assim, a devolutiva, quando a gente está distante, ela tem que acontecer de forma muito delicada, assim, sabe? Tomar muito cuidado, escolher as palavras certas. A gente pode executar as rubricas
através de um processo individual ali, com imagens, palavras específicas que foquem no aprendizado do estudante, principalmente na realidade local dele. Porém, como nós temos a rede, e essas rubricas já estão sendo indicadas pelo Instituto, a gente aproximar os laços com esses estudantes para realmente perceber quais são as reais necessidades e apontar um caminho certo. Para finalizar, quero assim imaginar como que se dá essa autoavaliação e quando a rubrica ela precisa passar para um olhar externo do mediador, o professor, né? Então, ter sensibilidade, ter empatia, se colocar no lugar do outro, manter o foco, né? Para não ser um conjunto de informações que não vão levar para lugar nenhum. E o trabalho do professor sabe fazer muito bem, a gente já tem experiência em lidar com as emoções, apenas se apropriando de alguns conceitos para nortear melhor esse trabalho autoavaliativo e reflexivo do estudante. É isso, Edna. Daniel, muito obrigada, viu, pela parceria à distância, mas uma parceria fantástica. Foi muito bom poder contar com você, Daniel, e contar com você especificamente, trazendo, né, essas suas colaborações, colaborando conosco sobre a sua experiência e sobre compartilhando conosco esse aprendizado aí de sala, né, de sala virtual ou sala presencial, mas de sala de aula com certeza. Esteja atento, professor, na comunicação ao longo do processo devolutivo. É isso que o Daniel trouxe aí. O que você vai comunicar, como você vai comunicar, para que você não rotule, né? Fique distante dos rótulos. Então, é sempre muito delicado tudo isso. Obrigada, Daniel. Foi um prazer. Eu queria trazer aqui a frase que a gente iniciou para a gente terminar. Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas que já serão outras. E aí, só para refletir, quais são as emoções, sentimentos que essa frase traz agora para a gente no final desse nosso encontro, depois de 1h30 de conversa, né? Quais são as novas relações que é possível fazer sobre essa escolha dessa frase para o conteúdo que nós trabalhamos, essa eterna mudança, esse movimento do devir, né, o tempo todo que a gente vivencia e que somos e estamos em constante mudança. E eu queria deixar uma pergunta final. E você? Ainda é o mesmo depois de 2020, depois desse início de 2021 e depois desse nosso encontro? Eu espero que a gente possa descobrir os nossos melhores lados, as nossas melhores possibilidades. Então, professores e professoras de todo o estado de São Paulo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando e sucesso. E que vocês consigam, de fato, se reinventar o tempo todo. Parabéns. Um grande abraço, foi uma alegria poder estar aqui com vocês de novo. Um beijo, a gente se vê em breve.